ser a vulnerabilidade do homem diante da imensidão e da grandeza de Deus. Eu comecei a perceber, olhando para as minhas debilidades, para a minha saúde, quão pequeno eu sou, quão vulnerável eu sou, pelas minhas fraquezas, pelas minhas falhas, faltas, porque sou pequeno demais, e olha que eu sou grande, mas somos tão falíveis, pequenos nas nossas debilidades. Olhando para a nossa estrutura, homem, então, piorou, porque no espírito somos muito fortes, porém, diante da grandeza de Deus, não somos nada. Mas na carne, o que somos? Nada. E eu perguntei para Deus: Pai, quem eu, homem, sou? Quem eu sou? E eu me vi em determinado momento com os mesmos questionamentos de Jó. Ali me questionando, perguntando para Deus algumas coisas, perguntando para Deus o sentido de algumas coisas que para mim, por mais que tivessem já um certo sentido, não tinham clareza suficiente para eu me estabelecer num terreno sólido e dizer: eu sei o que é isso. Você já se sentiu em alguns momentos assim? Questionando coisas que você outrora tinha convicção, certeza. Terrenos que você já havia pisado ontem e tido como sólidos, como rocha. E eu me peguei nesses dias assim, perguntando para Deus o sentido de algumas coisas, sobretudo reconhecendo diante de Deus a minha total incapacidade, pequeneza, vulnerabilidade, e sem querer ferir a Deus, reconhecer que apesar de não ser nada, Ele, o grande e terrível e temível Deus, escolheu ser dentro de mim e de você, quem não é nada. Porque quando nós dizemos assim, nós não somos nada, nós ferimos a Deus, porque o grande Deus escolheu ser em quem não é. Mas nós não podemos deixar de saber quem somos de fato, para colocar Deus sempre no lugar que Ele deve estar, nos mais altos lugares, na primazia, no alto lugar do nosso coração. Ele é soberano, Ele tem que estar sobre tudo e sobre todos. Pastor, até sobre o meu cãozinho, sobre minha esposa querida. Tem gente que ama mais, misericórdia, deixa para lá. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Como Deus pode escolher viver dentro de mim? Quando eu olho para as minhas debilidades, as minhas fraquezas, como esse Deus que fez os céus e a terra, como falamos há pouco, escolheu viver dentro de mim. Ele escolheu moer o seu filho por amor de um miserável como eu. Uau, eu fico até, ao invés de feliz, muitas vezes constrangido, porque no afã de querer ser aquilo que eu nasci para ser, segundo a ótica da palavra, sei que não sou. E então muitas vezes, porque sei que não sou, que não alcanço aquilo que deveria ser, olho para a cruz e me constranjo, porque Ele foi moído por mim. E eu não sou aquilo que eu nasci para ser. Quem está entendendo? Vocês vão entender. E aí a gente pode divagar acerca disso e pegar várias estradas e vertentes. E eu fico imaginando quão tristes são os homens que escolhem os seus próprios caminhos. Quão triste são os homens que não enxergam nada além de si próprios, olhando para a grandeza desse maravilhoso Deus, desse tão grande e maravilhoso Deus, que morre por mim e por você, que se faz homem para morrer a minha morte. Como um homem pode não atentar para a grandeza e o tamanho amor deste Deus, que escolhe se fazer homem? Muitos hoje, dentro da igreja,
não conseguem imaginar a grandeza desse Deus e vivem à margem do ágape, vivem aquém das suas reais identidades nele. Quem está entendendo? Pessoas que dizem servir a Deus, mas não conseguem ver a magnitude deste grande Deus, a grandeza deste grande Deus, e consequentemente não conseguem viver as suas reais identidades nele. Dizem que conhecem a Deus, como Jó. No capítulo 42, ele chega à conclusão: eu pensei que te conhecia. E Jó era um tremendo homem de Deus. Estamos partindo da premissa que Jó estava no topo de alguém que carregava a mais alta estirpe e pedigree espiritual. Ele era um homem acima da média nas questões do caráter e do conhecer a Deus. E ele chega em determinado momento da vida à conclusão: eu achei que te conhecia, Deus. E eu estou ainda num momento como esse, conjecturando, pensando, como um homem. E a Bíblia diz que todo homem, pelo menos uma vez na vida, ao olhar para a natureza, é levado pela intuição a reconhecer a grandeza de um Deus. Como eu e você, que conhecemos a Deus, muitas vezes vivemos aquém da nossa real identidade e não conseguimos ver a grandeza de Deus, por exemplo, numa folha de árvore. Para pensar. Você já entrou numa mata? Quem já entrou numa mata? Não no mato, numa mata, vai. O mato é muito ralo, né? Numa mata. E uma mata tem árvores centenárias, gigantes, cipó e todo tipo de fauna e flora exuberante. Em 10 metros quadrados de mata você tem lá, sei lá, uma centena, uma infinidade de espécies. Eu não sei nem imaginar e mensurar. Qual a grandeza de Deus? Veja, você põe uma formiga na mão e você viaja nela. Você fala: uau, que bichinho é esse? E ele é engraçado. Você fica imaginando e se comparando. Como é que Deus me fez no meio de tudo isso? E qual é o meu papel em meio a tudo isso? Como é que eu não consigo reconhecer a grandeza de Deus nestas pequenas grandes coisas? Ou no abraço de um amigo, no sorriso de um moribundo, ou no choro de um bebê. Como nós não reconhecemos isso? E nós passamos a nossa vida meio que por osmose e vivendo por viver, não reconhecendo Deus nestas pequenas, grandes coisas. Ao olhar para o nosso cônjuge e ver quão belas elas são, quão belos eles são, quão maravilhosos nossos filhos são, e a gente vive por viver, sem reconhecer a grandeza desse enorme Deus, que me amou desta forma, que capturou o meu coração desta forma, de maneira que não há mais como voltar atrás. Não há mais como voltar atrás. Nós fomos engravidados do céu. Nós carregamos o céu dentro de nós. Não há mais como voltar atrás. Eu fico imaginando: Senhor, como muitos voltaram atrás. E a Bíblia diz numa menção, ilustrar uma passagem como essa, que é como o cão que volta ao vômito. Uau! Senhor, ai de mim, como dizia Ezequiel, ai de mim, ai de mim. Senhor, o que tenho feito com os meus dias, o que tenho feito com os meus queridos, o que tenho feito com os dias que o Senhor tem me dado na terra, o que tenho feito com a saúde que Tu me deste, o que tenho feito com o tempo que Tu me deste, o que tenho feito com a esposa linda que Tu me deste, como cuido dos preciosos que Tu me deste. E eu estava ali naquele redemoinho, pensando, como Jó. Jó também estava num momento de introspecção,
questionando Deus e questionando a si próprio e os valores, e mensurando e criando escalas de valores e tentando colocar as coisas certas nas prateleiras certas, para fazer da vida uma vida que faça valer a pena, para que não sejamos cristãos nominais, uma igreja a mais, uma igreja qualquer. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus está fazendo na terra nestes últimos dias. São os últimos dias. São os últimos dias. São os últimos dias. São os últimos dias. Os sinais nos provam que são os últimos dias. Não há como fugir dos sinais, da palavra e da verdade. E nós podemos aqui provar para ti que estes são os últimos dias, pelas Escrituras. Um dia como 1000 anos, e nós estamos no 6º dia. A porta do 7º dia. Jesus está voltando. E eu posso te provar isso, e eu vou até me antecipar. 3 coisas para mim nos provam que nós estamos nos últimos dias, para além dos sinais bíblicos. Primeiro, a instituição do Estado de Israel em 1948. Meu irmão, isso é extremamente relevante e expressivo. Esse é o primeiro ponto. É a primeira prova de que Jesus está voltando. Segundo, a multiplicação da ciência. Em 100 anos, o homem criou e inventou mais do que em 6, 7 mil anos de história do homem. E também, terceiro, a multiplicação da iniquidade, do mal. Jesus está voltando. E aí eu ali, nos meus questionamentos, no meu lugar secreto, Deus dizia para mim, assim como disse para Jó: o que a vida te ensinou? Ei Jó, ei Adriano, o que a vida te ensinou? O que as pressões te ensinaram? O que as circunstâncias da vida te ensinaram? O que o estresse da vida te ensinou? O que as colisões da vida te ensinou? O que o estresse te ensinou? O que os processos que eu criei estão te ensinando hoje, agora? O que? Eu quero abrir com você rapidamente no livro de Jó. No capítulo 38 nós vamos ler um pouco de Jó. E eu vou ler Jó numa versão que eu creio que você não conhece, mas é uma versão que eu estou apaixonado, de um grande escritor, um dos meus escritores favoritos, chamado Eugene Peterson. Guarde esse nome, Eugene Peterson. Eu ganhei essa Bíblia do meu amado filho Ramon e da Tawane. Estão aqui? Estão lá em cima no ministério, no Atmosfera Kids. Tente acompanhar, mas preste atenção na minha tradução, ok? Se a minha tradução estiver muito diferente da sua, e você começar a se perder, larga a sua e presta atenção na minha, ok? Vamos lá, verso 1 do capítulo 38. Está escrito assim, Deus questionando Jó: você encontrou o verdadeiro sentido? Verso 1. Finalmente, o Eterno respondeu a Jó, do meio de uma violenta tempestade, ele disse: por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó, ponha-te de pé, erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Onde você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto, quem decidiu o seu tamanho? Por certo, você sabe essa. Quem planejou as medidas? Como sua fundação foi moldada? Quem pôs a pedra principal? Enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam um louvor, quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu. Eu o envolvi em suaves nuvens, eu o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo, e disse: fique aqui, este é o seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe deste ponto. Deus falando dos limites que pôs aos oceanos. Que lindo, isso é poético.
Isso é maravilhoso. Olha o tamanho do teu e do meu Deus. Ele formando as coisas e explicando para Jó. Jó, como você pode se comparar a mim? Que questionamentos são os teus, Jó? Verso 12. Alguma vez você ordenou amanhã, levante-se, ou disse, qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e formas, o manto da escuridão é arrancado dos ímpios, eles são pegos com a boca na botija. Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas? Explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano? Você conhece os segredos da morte? Você faz ideia da largura da terra? Fale, se é que você consegue. Você sabe de onde vem a luz e onde mora a escuridão. É capaz de tomá-las pela mão e conduzi-las de volta à sua morada, caso venham a se perder? Ora, é claro que você sabe. Você as conhece a vida inteira. Você é tão sábio e experiente. Você já viajou para onde a neve é feita? Uau! Viu o armazém onde o granizo é estocado? Os arsenais de granizo e neve que mantenho para períodos de confusão ou de guerra? Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados? Ou o lugar de onde os ventos sopram? Jó, quem você supõe que entalhou os cânions para as chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades e dos trovões? Quem você imagina que levou água a lugares não habitados e desertos que ninguém jamais viu? Uau! Vamos lá para o verso 36. Quem deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Alguém sabe o bastante para contar todas as nuvens, ou virar os barris de chuva do céu, quando a terra está fendida e seca, e o chão duro como tijolo? É você que ensina a leoa a se aproximar silenciosamente de sua presa e satisfazer o apetite dos seus filhotes, quando eles se arrastam em sua toca, esperando famintos pela comida? E quem alimenta os corvos, quando seus filhotes gritam para Deus, batendo asas porque não tem comida? Meu Deus. Vamos ler mais alguns versículos, verso 1 de 39. Você sabe em que mês as cabras da montanha dão à luz? Já observou uma corça parir? Meu Deus. Verso 19. Foi você que deu ao cavalo coragem e o adornou com uma bela crina? Foi você que criou ele para cavalgar orgulhosamente e espalhar medo com seus nobres relinchos? Impetuoso, ele bate com suas patas no chão, impulsivo e determinado, e depois sai à luta. Vamos mais para frente um pouquinho. Verso 26. Foi depois de uma aula sua, Jó, que o falcão aprendeu a voar, a estender as asas segundo o seu caminho. Você ordenou que a águia levantasse voo e ensinou a fazer os seus ninhos nas alturas? Uau! Capítulo 40, verso 1. O Eterno então pergunta a Jó diretamente: agora, o que você tem a dizer em sua defesa? Vai arrastar a mim, o poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Jó responde a Deus: estou pronto para me calar e ouvir. Jó respondeu: estou sem palavras, pasmado, fogem minhas palavras. Não deveria nunca ter aberto a boca, foi demais, muito mesmo. Estou pronto para me calar e ouvir. E aí o Eterno se dirige a Jó do meio da tempestade e diz: tenho mais algumas perguntas para ti, Jó, e quero respostas diretas. Você supõe ser capaz de dizer algo que eu tenha feito de errado? Está me chamando de pecador para sair como santo? Você tem um braço como o meu? Você consegue gritar no trovão como eu? Uau, que Deus é esse? Vamos, mostre-me o que pode fazer. Dê asas à sua indignação, aos seus questionamentos, Jó. Olhe bem nos olhos dos arrogantes e destrua-os.
Olhe nos olhos dos arrogantes e ponha-os de joelhos. Interrompa os ímpios em seus caminhos. Acabe com eles. Cave uma sepultura enorme e jogue-os lá dentro. Enterre-os como indigentes sem nome. Uau! Aí ele fala aqui no verso 15 de um grande animal. Olhe para o grande behemote. Em outras traduções, talvez você leia aí hipopótamo. Olha só como Deus descreve uma criatura feita por Ele. Eu o criei, assim como criei você. Ele pasta sobre a grama e é dócil como um boi. Apenas olhe para a força do seu lombo, os músculos poderosos da barriga, a cauda balança como o cedro ao vento, as enormes pernas são como palmeiras, seu esqueleto é feito de aço, cada osso do seu corpo é duro como ferro. É um animal imponente entre as minhas criaturas, mas eu o conduzo como um cordeiro. As colinas cobertas de grama servem de comida para ele, enquanto os ratos do campo brincam à sua sombra. Ele tira uma soneca à tarde debaixo da sombra das árvores. Refresca-se nos pântanos lamacentos, preguiçoso. Refresca-se nas sombras frondosas, enquanto a brisa se move por entre os salgueiros. E quando o rio se agita, ele não sai do lugar. Apático e tranquilo, mesmo quando o Jordão fica bravio. Mas você não o desejaria como um animal de estimação. Você não é capaz de domesticá-lo. Uau! Olha como ele fala de um hipopótamo. Veja a pequeneza de mim e de você. Ele está explicando para Jó. Jó, são muitos questionamentos, Jó. São muitos devaneios, Jó. E aí a gente pode vamos andar um pouquinho mais para frente. No verso 1 de 41 ele diz assim: você seria capaz de pescar com um anzol, e eu tenho um anzol aqui, o Leviatã? Ei Jó, você seria capaz de pescar com um anzol o Leviatã e guardá-lo no cesto? Poderia lançá-lo como uma corda ou fisgá-lo com um gancho? O Leviatã aqui na mitologia judaica é um enorme monstro marinho, um dragão marinho de enormes proporções. E olhando para o espiritual, é uma potestade local territorial. E curiosamente, nesta passagem, Leviatã é tido como uma potestade territorial que toma conta, em nome de Jesus não tomará, de toda a América Latina. E as suas características são um grande embusteiro. Ele é um demônio de embuste, de engano, metido em tramóias e politicagem. Não é à toa que a América do Sul é um paraíso de todo tipo de corrupção política. Leviatã. E ele está dizendo: ei Jó, você pode pescar o Leviatã com um anzol? Olha só, será que ele faria um acordo com você, Jó? Ele se disporia a servi-lo pelo resto da vida? Você brincaria com ele como se faz com um peixinho dourado? Uau! Ei Jó. E aí ele fala um pouco mais sobre o Leviatã. E eu vou um pouco mais para frente. E vou terminar aqui no capítulo 42. Jó diz assim: Jó respondeu ao Eterno: estou convencido de que tudo podes fazer, qualquer coisa. Nada nem ninguém pode frustrar teus planos. Tu perguntaste: quem é este ignorante que critica meus propósitos sem nada saber? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste: tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu ouvi falar ao teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Por isso retiro tudo o que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Só até aqui. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, sabemos que somos feitura tua.
Somos a primícia da criação. Sabemos que somos geração eleita. Sabemos que o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer em meu e nosso lugar. Tão grande amor, desprezado todos os dias. Tão grande amor, imensurável amor, desprezado todos os dias, de todas as formas, com todas as linguagens e com toda forma de expressão do meu, do nosso ser, da tua igreja, desprezado todo dia, em todo tempo. Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que não sou, de tudo aquilo que deveria ser, mas escolhi por negligência minha e só minha não ser. Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo das muitas conjecturas, dos meus devaneios, dos muitos pensamentos, de viver a minha vida, de fazer da minha vida, sendo que um dia eu entreguei a Ti. Eu me arrependo, Senhor, de fazer da minha vida o centro de todas as coisas, sendo que Tu és o centro de todas as coisas. Senhor, ajuda-me nesta noite a morrer para mim mesmo, a vencer a mim mesmo. Ajuda-me, Senhor, nesta noite a entender os Teus grandes mistérios, os Teus grandes propósitos e de maneira simples, ser simples. De maneira simples, ser apenas simples. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos. Leva-nos, Senhor, cativos ao lugar de segurança, à cruz. Senhor, ajuda-nos a todos os dias, Senhor, a dizermos não para a nossa alma, para a nossa carne, Senhor, para vivermos só a Tua vontade, estritamente a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, meu Pai, a responder bem em meio, Senhor, às muitas vozes. Senhor, em nome de Jesus, guarda-me no Teu lugar secreto, Senhor, no infinito do oceano do Teu coração, para ouvir só a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, levanta-nos, Senhor, em meio a toda a prostituição e corrupção moral do mundo, como a esperança dele. Levanta-nos, meu Pai, como a esperança do mundo, como o sal da terra, sobre os homens. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta noite a entender os processos, a entender, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor criou para me formar, para me trazer ao Teu lugar, ao lugar onde Tu queres que eu esteja, para que a Tua vontade seja estabelecida na terra. Senhor, em nome de Jesus, por meio de nós e através de nós, porque esta é a Tua vontade. Seja assim em nome de Jesus. Amém? Ele é soberano. Ele é o grande Deus. Ele não precisa de mim nem de você. Mas Ele escolheu habitar dentro de mim e de você. Ele nos deu o privilégio de fazermos uma obra para Ele e com Ele. Uau! E a gente precisa entender todas as coisas que estão ao nosso redor. Quem sou eu, homem? Quem sou eu, homem? Quais são as minhas respostas? Eu não estou dizendo aqui, meu amado, que nesse processo eu questionei a soberania de Deus, mas talvez eu tenha ferido de alguma maneira o meu amor por Ele nos meus questionamentos. Às vezes, vamos aqui fazer uma analogia, a gente fala coisas para o nosso cônjuge e lá no fundo, se a gente for avaliar, a gente está duvidando do amor deles por nós. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. E nos meus questionamentos, eu estou me descobrindo. No momento da colisão, da pressão da vida, é que Deus nos mostra quem somos. Não é na hora da festa, é na hora da pressão que Deus nos mostra quem somos. Não é na hora de dançar, é na hora da pressão que Deus nos mostra quem somos. Amados, são raros os momentos da vida em que nós conseguimos ter uma percepção real, verdadeira, distantemente aproximada. Esse paradoxo cabe aqui, porque nenhuma proximidade é tão próxima daquilo que realmente Deus é. E amados, eu confesso para vocês que eu nunca havia lido Jó da maneira que eu li hoje. E eu fiquei como Jó, pasmado, sem palavras, inerte,
vendo a minha vulnerabilidade, a minha pequeneza, sobretudo porque nesta semana eu passei por processos pessoais, questões minhas de saúde, onde eu vi quão nada eu sou. E nestes momentos, Deus nos mostra quem somos, de fato quem somos. É importante sabermos quem somos. Sabe, amados, dos caminhos mais usados para Deus conseguir falar comigo e com você, para Deus conseguir chamar a nossa atenção, tomar a nossa atenção, ter um minuto do nosso coração, o caminho melhor que Ele escolhe é o fogo. Uau! O Cris falou alguma coisa sobre isso agora. O fogo. Deus, no afã de nos querer fazer participantes, da grande maioria dos casos, só consegue fazê-lo por meio do fogo. E a gente vai entender o que é isso. E o fogo, desde sempre, desde o Éden, é um grande mistério para os homens. O fogo separa, o homem das cavernas. O fogo separa um período e outro período. O fogo muda tudo. Quando o homem descobre o fogo, tudo muda. E a gente vai entender o que é esse fogo. O fogo é muito misterioso. O fogo é algo tão desejado, e ao longo da história do homem, foi verdadeiramente o que fez o homem saltar nas conquistas e nos avanços, a qual citamos há pouco, em relação à ciência. O fogo mudou tudo. E o fogo é um elemento de comunicação. Fala para o teu irmão, não se distraia. É um elemento de comunicação com o homem. Os sacrifícios eram necessários para quê? Para que houvesse a expiação dos pecados. O altar de sacrifício era o que fazia elo de comunicação entre o homem e Deus. E sem fogo não se consumia sacrifício. Sem fogo não havia comunicação. Sem fogo não havia elo de comunicação. Sem fogo Deus não entrava em ação. Quem está entendendo? Era um elo de ligação. Sem fogo não havia comunicação, não havia expiação. Sem fogo nada acontecia. Por quê? Porque o fogo é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. O fogo é o próprio Deus. Sem fogo nada acontece. Sim, o fogo é a maneira como Deus encontrou para falar comigo e com você, com os seus profetas. E quando eu falar profeta, leia-se profetas, todo cristão. Não importa se você não tem patente, se você é um levita, se você não levita, se você está no chão, não importa. Leia-se profeta, todo cristão. Deus encontrou uma maneira de falar comigo e com você. Fala para o teu irmão, fogo. E pastor, fogo é fogo. Deus fala com seus profetas por meio do fogo. Ou seja, por meio dos processos e circunstâncias da vida. Em analogia, em alegoria, tipifica, faz alusão o fogo. O fogo. Quando eu me converti, eu ouvia falar do batismo de fogo. Eu falava, eu quero esse negócio. Aí eu fui para uma vigília, sapato de vulcão, dente de maçarico. Eu falei, eita, esse lugar é coisa linda. E aí o cara me ouviu clamando pelo batismo de fogo. Aí o cara me cutucou, irmão, é isso mesmo? Você quer o batismo de fogo? Eu falei, eu quero, irmão. Irmão, não pede isso, pelo amor de Deus, não faz isso. Por quê? Porque o batismo de fogo é fogo. O batismo de fogo é fogo. É fogo, irmão. E quando vem o fogo consome tudo. Mas o batismo de fogo é necessário, é importante. Mas tem gente que tem medo do fogo, ou tem medo de Deus. Porque onde Deus está, há fogo. Porque Ele é fogo. Quem está entendendo? Um dos casos mais emblemáticos que ilustram isso é a vida do profeta Oséias. É um processo de fogo. Deus queria falar com Israel, que para variar estava apostatando da fé, distante, se prostituindo. Assim como era ontem, é hoje. Nenhuma coincidência, é mera alusão. E aí Deus precisava falar com o seu povo. E aí Ele suscita um profeta.
E ele encontra uma maneira de falar com o profeta. Fala assim para o teu irmão: fogo. Pastor, que história é essa? Quem conhece a história de Oséias sabe do que eu estou dizendo. Deus faz o profeta sentir exatamente, literalmente, o que ele, Deus, estava sentindo. Ou seja, Israel estava se prostituindo, apostatando da fé. Deus permite que a esposa legítima de Jó saia de casa e vá se prostituir em cultos a deuses pagãos. Uau! Você já imaginou? Oséias, o que eu falei? Jó. Você já imaginou? Vamos aqui. A gente fala e às vezes a gente entra por aqui, sai por ali, e a gente quase que compreende. Você que é casado, ou você que sonha com um príncipe ou a princesa encantada, mas você que é casado, imagine o teu marido ou a tua esposa no meio de um centro de macumba, se deitando com demônios, dia após dia, após dia, após dia, após dia. Foi isso que aconteceu. Deus permitiu um processo de fogo para falar com o profeta. Quem está entendendo? Está escrito lá em Romanos 8,19 que o mundo aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, dos seus profetas, daqueles que são os embaixadores de Cristo na terra. Ou seja, eu e você somos os profetas que o mundo aguarda. Eu e você somos a esperança do mundo. Nós somos a voz que clama no deserto. Nós somos os João Batistas contemporâneos. Nós somos a esperança do mundo. Deus precisa que a voz destes profetas de hoje sejam efetiva e não nominais, sejam literais e não nominais. E para isso existe um processo de forja destes profetas. Chama-se fogo. Quem está entendendo? Chama-se fogo. E eu disse: Ele está à porta. Ele está à porta. E quem está grávido do céu, meu irmão, não tem como voltar atrás. Mas como a gente tem lidado com o fogo, como a gente tem lidado com aquilo que é processo necessário na nossa vida. Se o fogo é um elo de ligação, se o fogo nos traz uma comunicação, se o fogo é um telefone vermelho com Deus, como eu tenho lidado com esses processos? Se o fogo é Deus, como eu lido com o fogo? Se é Deus nesse processo, como eu lido com o fogo? Por quê? Porque são estes processos que nos avalizam e nos lançam para cumprir um chamado de boca profética na terra. Quem está entendendo? Quem somos nós para questionar o fogo? Quem sou eu para questionar os processos? Quem sou eu para reclamar das colisões da vida? Quem sou eu para reclamar do meu cônjuge? Quem sou eu para reclamar da minha igreja ou da Dilma? Quem sou eu, homem miserável, olhando para a cruz para reclamar dos meus filhos? Veja, amados, eu não estou falando de pecado. É claro que nós temos que sermos violentos frontalmente contra o pecado, mas eu estou dizendo das lamúrias diante do fogo. Eu estou dizendo das murmurações, dos mimimis, dos profetas de hoje, diante do fogo. Vem o fogo para nos forjar, para nos tornar aptos, para nos avalizar, para nos lançar, para sermos boca profética. E aí a gente, é isso mesmo? Isso é ser cristão? Isso é cristianismo? Será que eu quero isso? Será que realmente eu quero estar aos domingos na igreja? Não, para a célula eu vou. Não, para... Quem sou eu para questionar os processos, as circunstâncias? Quem está entendendo? Quem sou eu para questionar os caminhos de Deus? Para te treinar, para te forjar, para te fazer um homem mais maduro, para te formar um filho ruios. Um filho nasce tecnon, ele nasce imaturo. Qual é o pai que sensatamente dá a chave do carro para um filho de 3 anos de idade? Quiçá com 18, se ele estiver apto. Como Deus
pode colocar coisas nas nossas mãos sem antes nos forjar, sem antes nos formar. Quem está entendendo? Quem somos nós para decidirmos cultuar a Deus do nosso jeito? Quem sou eu para decidir cultuar a Deus do meu jeito? Oh, meu Deus. Como eu disse essa semana, eu comecei a questionar tantas coisas. Eu comecei a olhar para o fogo e ver os mistérios que envolvem o fogo. E eu falo, Senhor, como é que eu posso me distrair tanto com a minha vida? Como eu, na estatura de homem que atingi, e não importa a estatura que você tenha, como eu posso me distrair tanto? Como eu posso me deixar levar tanto? Pela minha própria alma, pelo meu próprio umbigo, pelos meus próprios desejos. Quem está entendendo? É um devaneio meu e do mundo inteiro. Mas é um devaneio e um questionamento que nos leva para o nosso real lugar. Porque quando eu sei aonde estou, então eu posso me enxergar nele e saber aonde ele pode me levar. Quando Deus nos dá uma visão de futuro, eu olho para mim, apesar de saber da minha pequeneza, e eu não consigo ver mais nada, eu só vejo o futuro. Mas quais têm sido as nossas respostas? Essa semana eu fui diagnosticado com estresse exaustivo. Olha só, que coisa linda. Estresse, o mal do século. Você está estressado. Você trabalhou demais. Você isso, você aquilo. Eu me alimento bem, faço exercícios regulares. Que desgraça é essa? Está amarrado. E eu preciso entender como é que é esse fogo. E o fato é que muitos não entendem o processo, o fogo. Não entendem as circunstâncias que Deus criou para me tornar um homem melhor. O estresse não é ruim. Eu vou te provar que ele não é ruim. O estresse é normal. E nós não podemos evitar o estresse. Nós não podemos. Seja ele sobre pessoas ou objetos. O estresse existe, faz parte da vida. É normal. A questão é como eu lido com ele. Como eu entendo ele. Como eu leio ele. Quem sou eu para querer dizer: ah, Deus, para lá. Eu não preciso destas circunstâncias para me tornar um homem melhor. Show, estresse. Deus sabe como me tratar. Deus sabe como me forjar. Deus sabe onde o meu calo aperta. Deus sabe se eu gosto de lasanha ou de hambúrguer. Sempre tem comida no meio, mas no meu caso é difícil, porque eu gosto dos dois. Deus sabe. O inimigo sabe a nossa vulnerabilidade. Dalila sabia a vulnerabilidade de Sansão. O inimigo sabia a vulnerabilidade de Davi. O inimigo sabe a minha e a tua debilidade e vulnerabilidade. Quem está entendendo? E o estresse. Vamos falar um pouco sobre... Eu falei estresse sobre objetos. É interessante isso. Quem é físico, engenheiro ou arquiteto, como eu sou arquiteto e construtor. Por exemplo, uma ponte. Uma ponte, ela tem cabos tensionados dentro dela. É um cabo de aço tensionado. Ele está ali sob extrema pressão. Nós não vemos ele, mas ele torna aquela ponte extremamente rígida e ao mesmo tempo flexível, de maneira que ela não se rompa, que ela não quebre quando vier as intempéries ou as colisões, etc. e tal. Quem está entendendo? O concreto trabalha sobre tensão e pressão. Ele suporta níveis altíssimos de estresse e fadiga. Faz parte da vida do concreto. Ele trabalha bem assim. Por exemplo, você vê nas favelas todo tipo de aberração construtiva. E às vezes você não precisa ir tão longe nas favelas, por aqui perto mesmo, nos condomínios você vê. Mas nas favelas às vezes você vê um pilar extremamente delgado, mínimo, absurdamente sobrenatural, com mais 3 andares em cima e o pancadão do funk em cima, e aquele predinho nem treme. Ele é tolerante ao estresse. Ele nasceu para isso. Ele lidar bem com o estresse. Ele suporta.
Por exemplo, os nossos instrumentos de corda, eles trabalham sob tensão. Um piano convencional, as cordas trabalham sob tensão. É pressão, tensão, estresse. Ele trabalha assim, faz parte da natureza dele. É assim. Ou seja, o estresse, ele existe. E ele pode ser positivo ou negativo. Porém, o estresse prolongado ou mal administrado se torna em fadiga e estafa. E é aí que entra a sabedoria do homem de Deus para lidar com isso. Porque quando entra a fadiga e a estafa, aí a edificação cai, a casa cai. E o profeta estagna, se cala, é anulado. E o sal fica insípido. E se o sal for insípido, ele para nada serve, a não ser para ser pisado. Vocês entendem aqui o paralelo, a analogia? O estresse faz parte da vida. Em analogia, ele é o fogo. E tem muita gente correndo do fogo. Uau! Se o fogo é Deus, o fogo é o processo, o fogo são as circunstâncias criadas por Deus para me moldar, para me tornar mais forte, mais maduro, ruios. Muitos não entendem isso, lidam mal com o estresse da vida aí, sucumbem em meio ao fogo. Mas o fogo é Deus, faz parte da arquitetura espiritual, da fisiologia espiritual. Isso é tecnologia espiritual para forjar uma edificação que arranha o céu. Você já ouviu falar nos arranha-céus, os grandes prédios? Nós somos grandes edificações para Deus, que possa realmente arranhar o céu, tocar os céus. Quem está entendendo? Mas precisa de fogo, precisa de tensão, precisa de pressão, precisa saber lidar com o estresse, precisa saber enfrentar o estresse, porque faz parte da vida, não tem como fugir dele. Veja só, vamos agora falar do lado fisiológico. Vamos lá. O estresse, fisiologicamente falando, libera alguns hormônios, cortisol, cortisona, faz engordar. E ambos, em níveis normais, ajudam o corpo a combater dores e inflamações. Olha aí, é bom? É bom. É um instinto natural do corpo. O estresse faz isso. Quando vem o estresse, quando vem a pressão, quando vem o fogo, uma situação inesperada, o cérebro imediatamente começa a enviar mensagens, estímulos elétricos, que diz, em outras palavras, lute ou fuja. Uau! O cérebro lê dessa forma, lute ou fuja. É um instinto. Você precisa responder aquilo. É natural. Em outra linguagem, as glândulas suprarrenais que ficam no topo do rim, de cada rim, recebem uma carga de adrenalina e noradrenalina. Ó, estudei, hein? Que imediatamente são despejados na corrente sanguínea. Então, a gente sabe, os batimentos cardíacos começam a acelerar. A temperatura corporal sobe, a pressão arterial sobe e o corpo inteiro reage. Lute ou fuja. É o estresse que faz isso. Ou a gente luta, ou a gente foge, mas a gente combate, de alguma maneira, aquela ação estranha, não desejada. O estresse. Ela não é desejada. E imediatamente, inerente à nossa vontade, o nosso corpo entra em estado de alerta e se levanta para atacar aquela fonte de estresse. E nesse exato momento é interessante, o nosso corpo fica mais forte. Você já percebeu? Numa situação de perigo, você fica mais forte. Os teus instintos ficam aguçados. Você ouve um estouro, você fica ligeiro, o teu ouvido parece que ouve mais longe, você salta mais rápido, salta mais alto. Quem já percebeu isso? Sim ou não? Ou eu estou falando algo muito distante do teu entendimento? Quem está entendendo? Você está comigo? Você está comigo? A gente fica mais forte. Somos capazes de saltar mais alto. Ouvimos mais longe. Todos os sentidos aguçados. A gente pode ficar horas sem dormir, sem se cansar. Olha só. Horas sem dormir.
E eu comecei a entender aonde eu estava levando a minha vida. Para onde eu estava levando a minha vida. Horas sem dormir, achando super legal. Horas sem dormir. E a gente é capaz disso. E a gente sente prazer nisso. Olha só que interessante. Porque a gente, além de não sentir nada, a gente sente que venceu a si próprio e os nossos limites. E a gente fica feliz. E a gente se torna viciado nessa adrenalina. Por isso, a gente vê os esportistas radicais, maratonistas e outros desportistas que se tornam viciados no que fazem, né? É uma descarga imediata de todo tipo de hormônio ali, e o cara não sabe por quê, mas o cara está pilhado 24 horas por dia, e ele está na pegada, ele não para, e o corpo está, pelo amor de Deus, hello, me ajuda que nós vamos morrer. Nós vamos morrer, não é você, é nós vamos morrer. Por que Deus está nos falando isso, amados? Porque hoje, este mal do século está calando milhões de cristãos, está tornando a igreja ineficaz, inofensiva, rala, porque a gente está morrendo antes de ser aquilo que a gente nasceu para ser. Quem está entendendo? Você está comigo aí? Você está mesmo comigo? A gente está sempre pilhado. Realizei, venci, bati a meta. Não enxergo mais nada. Tudo fica em segundo plano. Cortisol, cortisona, adrenalina, noradrenalina. E a gente está viciado, pilhado, e achando que estamos fazendo uma coisa tremenda. Olha só. E aquele estado de alerta do corpo traz uma demanda de sangue no cérebro, que por consequência dá uma ordem para o coração bombear mais sangue para os músculos. E a gente fica meio que Schwarzenegger, né? Ai, estou fortão. 7 horas da manhã, o cara está pilhadão e está pulando amarelinha. Sim ou não? Na vigília não. Mas quando se trata das outras coisas, e a gente está lá. Quem está entendendo? Quem está comigo? Eu preciso ter mais força para o combate. Combatendo ele mesmo. Literalmente nos tornamos mais fortes. Mas em seguida vem outro comando. Você precisa de combustível, você precisa comer, você precisa se alimentar. Essa é a parte boa. Você precisa comer, você precisa se alimentar, alimente. São alimentos específicos, para uma demanda específica. Às vezes você acorda, você precisa comer aquilo. É que nem mulher grávida. Mulher grávida, há uma demanda de certo, sei lá, vitamina K. O que é isso? Eu nem imagino. Cálcio, potássio, banana. Ela acorda querendo comer tijolo. Já viu isso? Amor, domingo à noite, eu preciso de um donuts. Mas é daquele de bolinhas cor-de-rosa em cima. Só tem na Praça da Sé. Há uma demanda, o corpo pede algo específico. Quem está entendendo? Quem está comigo? Eu preciso de mais energia. E por isso muitos atletas, quando param depois quando se aposentam, engordam absurdamente, adquirem uma forma um tanto quanto mais roliça. Por quê? Porque esse instinto de comer não cessa, não para. E as atividades físicas param, e aí o consumo de energia não acontece, há um desequilíbrio, há um desbalanço. Quem está entendendo? Mas há um comando, mais energia para combater o estresse. Mas o estresse é bom, ele faz parte da vida. Quem está comigo? Agora presta atenção, é importantíssimo, irmão. Entender o desequilíbrio da fusão de emoções e fisiologia, e é isso que torna o estresse positivo em algo negativo. É o desequilíbrio. Ou seja, se houver um desequilíbrio, este estímulo chamado estresse, repita comigo, estímulo. Esse estímulo chamado estresse faz com que todos os órgãos sofram. E mais lá na frente, eles sofrem um colapso. A vida passa mais rápido, a gente envelhece e morre, perde o Kairos. É assim que acontece. Essa semana
lendo e estudando uma série de coisas, eu li o relato de um médico que realizou mais de 1000 autópsias. E ele disse que nenhum morreu de velhice. Uau! Mais de 1000 autópsias e nenhum morreu de velhice. Ou seja, em todos os casos, um dos órgãos sofreu colapso por estresse prolongado. Algum tipo de problema, um estresse prolongado. Quem está entendendo, quem está comigo? É como um carro. Vocês vão entender aqui uma analogia tosca, mas acho que vai ajudar a entender. Um carro com 4 pneus desgastados, carequinhas por igual, é mais equilibrado do que um carro com 2 pneus zero, um meia boca e um careca. Porque os 4 gastos, eles mantêm uma homogeneidade e têm um certo equilíbrio, ainda que não seja o ideal. Mas um carro desequilibrado é aquele que tem um desgaste precoce de uma das suas partes. Quem está entendendo? Fala para o teu irmão, a questão é o equilíbrio. Pastor, por que a gente está falando nisso? Por que tanta analogia? Que é para a gente entender que este grande mal dos últimos dias tem roubado milhares de pastores que nem nasceram. Tem pastor que nem nasceu e nem vai nascer. Sabe por quê? Porque já abandonaram os processos ao longo da trajetória. Tem levita que não vai chegar no lugar que Deus disse que levaria ele, que não vai se tornar um pastor, um profeta. Por quê? Porque no processo veio um estresse, e ele fez bico, e ficou de bico, e ele foi embora. Quem está entendendo? Não soube lidar com o estresse. Ai, não gostei. Fui embora. Não jogo mais. Bota a bola debaixo do braço e... área. Está falando mais a tua língua agora, está entendendo? Está cheio de cristão hoje, tristinho. Porque não sabe lidar com o estresse. E a gente precisa aprender a lidar com o estresse. Que é uma das questões normais da vida e não tem como fugir disso. As colisões batem a porta todos os dias, quem está entendendo? O que Paulo fez? Ele estava com a faca nos dentes. Eu vou para Roma, pilhado, doido. Ele só enxergava o futuro. Eu estou indo para Roma, o centro político, religioso, social de toda a terra. A maior economia do mundo. Lá estão os grandes pensadores. Lá está o grande César. Eu vou para o lugar onde os grandes homens de Deus estão. Na verdade, é onde há a maior urgência pela manifestação do poder de Deus. Ele estava fadado, destinado a ir para Roma. Mas no meio do caminho, o que acontece? Um naufrágio. Simples assim. Um naufrágio. E aí ele vai parar numa ilha chamada Malta, que significa refúgio. Se Paulo parasse ali e falasse: Deus, mimimi, não brinco mais, o Senhor me disse que eu ia para Roma, e chutasse o balde, Paulo disse: Senhor, o que tu tens nesse negócio? Eu não estava preparado para essa escala inesperada. Eu não estava preparado para esse estresse. Eu confesso que eu estava pilhadão para ir para Roma. Eu estou aqui com todos os preparativos, tenho 118 ministrações prontas no meu iPad, mas agora molhou, estragou. E agora, o que a gente faz? Não. Como o filho Ruios Maduro, ele entende aquilo. E a Bíblia diz que toda a ilha foi salva. Toda a ilha foi salva. Quais têm sido as nossas respostas diante do estresse, do fogo? Quem está entendendo? Está cheio de cristão dentro da igreja, ou no pior dos casos, fora da igreja, querendo discutir com Deus. Mas Jó foi sensato e disse: estou sem palavras, pasmado. Nunca deveria ter aberto a boca, nunca deveria ter reclamado. Falei demais, estou pronto para me calar e ouvir. Por que os profetas de ontem cumpriram os seus papéis? Por que os profetas de ontem foram efetivos? Eles não tinham acesso às informações que temos. Informações de que tipo?
do tipo mais fútil ou barato, tipo dorme cedo, come bem, exercite-se. Eles não sabiam de nada, eles não tinham nada, nenhuma informação. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Posso ouvir um amém? Vocês estão acordados ainda? Mesmo? Meu irmão, o mal dos últimos dias não é o HIV, não é o ebola, são os coatitas bicudos, estressadinhos, que estão no shopping ao invés de estar na casa do Senhor. O coatita nasceu para carregar a presença do Senhor. O coatita nasceu para carregar a arca do Senhor. Mas está cheio de coatita, meu irmão, que já morreu, abandonou o barco, morreu, por causa do estresse da vida, por causa das colisões, por causa do fogo, que é bom. Quem está entendendo? Eles não tinham psicanálise, livros de psicanálise, nenhuma informação das quais eu tive essa semana. Eu fui estudar cada um, colesterol, DHEA, o que é isso? Misericórdia, o que é esses negócios aqui? E eu me peguei em alguns... Pai, será que eu vou viver para cumprir meu propósito? O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu tenho mais 5 anos, 10 anos, 15 anos? Por que eu estou distraído? Por que eu não fiz mais? Por que eu não salvei mais? Por que eu não rompi mais? Por que eu não amei mais? Será que a gente precisa ser acometido destas colisões para olhar para o cônjuge e valorizar o quanto elas são, o que eles são? Será que a gente precisa ser atropelado pelos processos da vida para a gente valorizar quem está aí do teu lado? Vocês estão comigo? Sabe, amados, o estresse excessivo, ele se torna em uma coisa, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e depois outra. É como uma bola de neve, é como um processo cíclico que não para. O estresse excessivo se torna estafa, que para os mais fracos se torna mornidão, e alguns se desviam no caminho. Mas para os mais fortes, pode se transformar num outro mal também, chamado resignação. Eu não vou me alongar muito. Vamos por partes. O que é estafa? Estafa é o resultado de uma pressão emocional repetida e constante, associada com um envolvimento intenso com pessoas. Uau! Está falando de nós. Ninguém mais do que o cristão passa por isso, sim ou não? Olha onde vai parar o profeta. Volto a dizer, leia esse profeta todo cristão, eu e você, ok? Quando a estafa se instala, as vítimas, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. As vítimas tornam-se incapazes de perceber a necessidade dos outros devido a uma indiferença gerada por sua própria necessidade. Uau! Olha só o que acontece comigo e com você. As vítimas tornam-se incapazes de perceber a necessidade dos outros devido a uma indiferença gerada por sua própria necessidade. E Deus está esperando que nós sejamos bocas proféticas lá fora. E a gente mal consegue lidar conosco. Quem está entendendo? No dicionário está escrito assim sobre estafa: estado de exaustão física e emocional, em que a pessoa demonstra desprezo pelo trabalho e desconfiança a respeito de outros indivíduos. Olha só, arrebenta as relações, arrebenta os relacionamentos, arrebenta o princípio básico do cristianismo. Olha só como isso é sério. Quem está entendendo? Isso é muito sério. Isso nos impede de viver na profunda vontade de Deus. E hoje, milhões e milhões de cristãos estão estagnados, porque a gente não sabe lidar com o mal do século, com o estresse, com o fogo. O interessante é que sem estresse, o nosso corpo é um corpo comum. Olha só que interessante. Sem estresse, o nosso corpo é um corpo comum. Mas quando eu administro o estresse, aí eu mantenho todos os meus dons e talentos maximizados. Vou falar uma coisa para vocês. Eu vivia sobre uma pressão e um estresse há pouco tempo atrás.
uma pressão e um estresse tremendo, absurdo, um jugo. Eu falava: Senhor, eu não consigo mais viver assim. Mas eu confesso para você que aquele jugo, aquele fogo, aquela pressão, aquele estresse me fazia estar permanentemente num estado de alerta, onde os meus dons, talentos, minha sabedoria, a graça de Deus e o fogo de Deus me mantinha num nível mais alto de espiritualidade. Eu não tinha tempo para titubear. É como aqueles que entraram na terra de gigantes, eles não têm mais tempo de titubear, porque o gigante está ali e outro está ali, e se você vacilar, ele corta a tua cabeça. Quem está entendendo? Quando o maratonista ele passa a linha de chegada, há uma tendência a um relaxamento. Ele descansa, ele baixa a guarda. Mas quando nós sabemos lidar com o estresse e mantemos o estresse no lugar onde ele deve estar, os nossos talentos, as nossas faculdades espirituais, elas mantêm a nossa vida espiritual, a nossa percepção espiritual, as nossas armas espirituais aguçadas. Quem está entendendo? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo? A pressão e o estresse te mantêm num nível alto. Eu estava conversando agora na passagem de som com o Felipe, e a gente estava falando aqui sobre o Eliel, e ele falou assim: o Eliel está puxando os outros músicos para um outro nível, porque ele é um músico de um outro nível, e quando ele vem, ele puxa os músicos para um outro nível. Os músicos não conseguem mais ficar naquele nível, eles têm que subir o nível. Quem está comigo? Quem está entendendo? E é isso que acontece quando a gente administra o estresse. Mas muitos não entendem o fogo e correm do fogo. Mas o fogo é Deus. Quem está entendendo? Ora labaixu e canta labaixo. Quando eu me permito me queimar, então eu me torno tão poderoso quanto o próprio fogo. Uau! E não é errado nós dizermos: Deus diz que Ele nos torna labaredas de fogo. Quando eu administro o fogo dentro de mim, o fogo, ele arde em mim, e por onde eu passo eu incendeio tudo e todos. É um fogo administrado, é a voz de Deus e o próprio Deus, aquele grande e temível Deus, agindo dentro de um homem falível. Mas eu não posso perder tempo conjecturando, reclamando, murmurando. Vira homem, igreja do Senhor. Quem pode dizer amém? Responde, igreja do Senhor. Para de chorar e de reclamar e de lamuriar. E para lá. Cadê aqueles fortes de ontem? Onde eles estão? Sucumbiram em meio ao caminho, porque não entenderam o fogo. Reclamaram daquele que é o grande Deus. Deus faz como quer e o que quer. Eu não estou falando de consentirmos com o pecado dentro das igrejas. Pelo contrário, nós somos a boca profética, os atalaias que vão dizer não. Nós somos. O fogo é energia. Ele é o próprio Deus. O fogo é poder puro. E todos os dons e talentos maximizados ao máximo. Os levitas, profetas, doutores da lei, da palavra. Quando eu estava debaixo daquela pressão, todo dia eu estava no meu secreto clamando a Deus. Todo dia Deus falava comigo. Mas quando passou a pressão, eu deixei de ir para o secreto. E às vezes eu recorro ao meu caderno. E eu falo: uau! Como um grande Deus pôde naquele dia falar comigo desta forma. Nós estamos aqui hoje, agora, porque este grande Deus falou comigo e com você. E Ele não permitiu que nós morrêssemos no deserto. Nós não morrêssemos debaixo do tacão de Faraó. Porque Ele falou. Com quem?
comigo, ó. Ele fala conosco. Mas quem tem ouvidos para ouvir? Nós não temos tempo para ouvir porque estamos reclamando, porque estamos estressados e ocupados, porque estamos morrendo, literalmente morrendo, porque não sabemos lidar com o fogo que é bom. O fogo precisa estar dentro de você, administrado, controlado, para você ser luzeiro, colocado em lugar alto. O fogo é poder puro. Deus fala e eu ouço, Deus fala e eu ouço, Deus fala e eu falo, Deus fala e eu falo. Dons e talentos maximizados ao máximo. É o Espírito Santo em você, falando full time, tempo integral. Tempo integral, é o fogo em você, em você, em você, em você. Fogo, Deus fogo em você e através de você. Uau! A gente não consegue entender. Eu não vou conseguir nem terminar essa mensagem. Uau! Põe o pop-up para mim. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem. O nome dessa ministração é o Portal do Fogo. Quem ousaria entrar por esta porta? Eu digo para ti, é bom. Eu digo para ti, é necessário. Eu digo para ti, é imperativo para todos aqueles que chegarão aos últimos dias. Do contrário, sequer chegaremos. Só os valentes prevalecerão, só os fortes vencerão. Chegou o tempo de uma seleção natural espiritual. Darwin explica uma seleção natural, e é fato. Os fortes prevaleceram, os seus talentos e dons e habilidades foram maximizadas. O corpo, tudo mudou, trabalhou a favor, para que eles não sucumbissem diante de tudo aquilo que era barreira. No espiritual é a mesma coisa. Nestes últimos dias está havendo uma seleção espiritual, e só os valentes, os homens de fogo, que têm coragem de entrar pelo portal de fogo, vão responder com fogo, sem se queimar. Quem está entendendo? Jeremias 4:9 diz assim: que a mensagem da restauração. Nós sabemos que somos a igreja da restauração. Foi profetizado aqui por um grande homem de Deus, a qual todos nós sabemos que é fato, porque reconhecemos e recebemos no Espírito. Vocês são a igreja da restauração. Vocês são a geração Josué. Centenas e centenas e centenas. Não começou. Chegarão gente quebrada, alquebrada, destruída, desesperançada, machucada, ferida, que vão encontrar a guarida e se tornarão ruios fortes. Homens matadores de gigantes, que não baixam a guarda e nem as suas espadas. Matadores de gigantes, neste lugar, igreja da restauração. Gente que foi quebrada e destruída lá fora. Oh, gente que foi ferida e arrebentada lá fora. E bom que foi. Ótimo que foi. E quem não foi? Quem não foi ferido? Será. Isso é bom. Porque Jesus não mentiu, não omitiu e não nos disse outra coisa que não a verdade. Tereis aflições, muitas aflições. Paulo, com a sua vida, nos fala. Ele não omitiu nada. Ele não disse que seria fácil. Mas nós não queremos fogo. Nós não queremos o estresse. Nós nos entupimos de remédio. Nós não entendemos. Nós não vamos para o lugar secreto. Eu não estou falando aqui, amados, de uma negligência com a patologia estresse. Eu não estou dizendo que nós somos ignorantes. Pelo contrário, eu fui para o médico, eu estou tomando remédio. O que eu estou querendo dizer é que sobre o aspecto espiritual, isso é importante, é natural, é bom, desde que eu saiba administrar. Quem está entendendo? Nós não somos ignorantes, pelo contrário, se fôssemos ignorantes não seríamos crentes. Amém? Ignorante é o capeta que escolheu ir para o outro lado. Sim ou não? Você é inteligente.
Diz Jeremias 4:9, a mensagem da restauração é um peso para o coração do profeta. É um peso. Quantas e quantas mensagens eu chorei no meu lugar secreto. Eu dizia: Senhor, eu não vou pregar isso. Ele dizia: você vai. Eu dizia: não, não vou. Ele disse: você vai. Eu disse: não, não vou. Vai. Não, eu não vou. Vai. Não, Deus, eu não posso. Você vai. Tá bom, Deus, eu vou. Mensagens não palatáveis, mensagens nada populares, mensagens talvez como essa, mas são estas mensagens que nos fazem homens de verdade. Os falsos profetas falam só aquilo que queremos ouvir, mas o bom Pai, o bom Pai, Ele fala o que precisamos ouvir. E assim Ele tem nos tratado por tantos anos. Mas a mensagem de restauração é um peso para o coração do profeta. Ou seja, não é fácil pregar o que se precisa pregar, o que é necessário pregar, sobretudo nos últimos dias. É um peso para o coração do povo, é um peso para o coração de Deus. Como Deus se sentiu ao ver Oséias passando o que ele passou. Não é fácil ser profeta, não é fácil ser cristão, mas é o melhor da vida. Só os sacerdotes legítimos podem gerar. O choro de Ana para gerar filhos legítimos, sacerdotes legítimos, era antes de mais nada o choro do próprio Deus. Era o choro do próprio Deus. O nosso choro, quando vemos as pessoas quebradas lá fora, pessoas sem ter o que comer muitas vezes, isso quando choramos, não é nosso, é o choro de Deus. Ele nos insemina com o seu choro, com a sua dor, para que nós possamos sentir o que Ele sente. Do contrário, eu ouso dizer que o diabo trabalha para nós. Lutero diz que o diabo é o cãozinho de Deus. É o cãozinho de Deus. E eu vou mais longe. Se não fosse o diabo a nos impulsionar, a trazer um pouco mais de crise, nós trataríamos o nosso Pai Celestial como tratamos os nossos pais naturais, com desdém. Deus, talvez outro dia, hoje não. Veja bem, eu estou um pouco ocupado e, Senhor, passa outro dia. Senhor, já é dezembro, se aproximam as férias, então eu já estou treinando para as férias. Se não fosse o diabo, nós trataríamos o nosso Pai Celestial como tratamos os nossos pais naturais. Quem está comigo nisso? É a verdade. Só os sacerdotes legítimos, só os sacerdotes reais vão falar as coisas que têm que ser ditas. E na maioria das vezes não será confortável, mas uma vez a mensagem recebida, o profeta não pode questionar. Eu estou falando deste lugar. Muita gente saiu daqui por causa da pregação. Deus sempre disse coisas difíceis de digerir, palavras difíceis de pregar, mas tudo que Ele falou, Ele cumpriu. Tudo que Ele falou, Ele cumpriu. E hoje o que vemos por aí? Um evangelho pós-moderno, mega, ultra contemporâneo, pós. É tão pós que já foi, ou ainda está por vir. Púlpitos suaves, com mensagens suaves. Não quero dizer que a mensagem tem sempre que ser uma mensagem de confronto, mas as mensagens não podem ter a ver com confronto, conforto. Elas têm que ser confronto que trazem transformação, que leva a uma vida de conforto nele. Onde Ele disse que nada seria fácil. Portanto, conforto nele é estar em meio à guerra. O teu habitar é a guerra. Conforto para ti é estar na guerra. Pega um general de carreira, meu irmão,
e põe ele para vender bife na feira, que você vê que ele faz? Ele sai no pasto matando boi, ele quer ver sangue. Ele é um general, ele nasceu para a guerra. Quem está comigo, quem está entendendo? Púlpitos suaves, com mensagens de autoajuda, que só fazem cócegas na vaidade humana. O cristão hoje, ele não quer pensar, ele tem preguiça de pensar, ele não quer o lugar secreto, ele só quer comer no bico, ele quer alguém para dizer para onde vai. É como Moisés: Moisés, nos diga para onde vamos. Mas nós somos a geração Josué. É uma nova geração que nasceu, é um novo tempo. Moisés ficou para trás. Ei, Josué, eis que o meu servo Moisés é morto. Acabou. É morto, ele morreu. Agora é com vocês, Josué. Deus está levantando uma geração neste lugar, gravidade zero, gente que não tem medo de nada, gente que vai para o lugar secreto e que ouve pessoalmente a Deus, que não precisa de ninguém para conduzi-lo pela mão. Isso não tem a ver com insubmissão à autoridade. Você vai ouvir do próprio Deus. Eu já estou terminando. Vamos ficar de pé. Ora lá baixo, ora canta lá baixo. Ninguém vai te dizer o que você tem que fazer. O próprio Deus vai te dizer. Quero chamar o louvor aqui à frente. O próprio Deus vai te dizer. Deus vai lhe dizer no secreto, diretamente com você. Diretamente com você. Isso tem a ver com o surgimento de filhos ruios, maduros, que não correm do fogo, antes correm para o fogo. Eles não correm do fogo, eles correm para o fogo, porque o fogo é Deus. Sabe, amados, feche os teus olhos. Muitos hoje, preciso de você. Muitos hoje pregam o que funciona e não o que é verdade. O que é que funciona? Vamos pregar. Não o que é verdade. Onde você vai aprender a lidar com as questões naturais da vida? O estresse, as pressões, as colisões. Por isso a gente vê hoje um rio de desviados, entrincheirados, cheio de mágoas. Quer saber? Não há razão para nenhum cristão na face da terra, por mais ferido que tenha sido, largar a mão do arado. Por mais ferido que você tenha sido, e nós somos experts nisso, porque nós fomos muito feridos, mas nós carregamos cicatrizes de um povo bem resolvido, cicatrizes que nos avalizam, cicatrizes que são autoridade no mundo espiritual, cicatrizes que mostram marcas de batalha, de um povo que não sucumbiu, de um povo que não disse não para Deus, mas disse não para a carne, para a alma, para o sistema religioso, para Faraó. Pastor, mas me roubaram, te lesaram, te enganaram. Ótimo, muito bom. Estes são os processos, este é o fogo. Isso é muito bom. Te lesaram, te abandonaram, cuspiram em tua face, desdenharam de ti, disseram que iriam e não foram, disseram que fariam e não fizeram, mentiram descaradamente, quebraram teu coração. E agora você foi embora. Mas espera aí, Jesus disse que isso aconteceria. Feche teus olhos. Chega de, assim como Jó, ficar justificando, conjecturando, justificando muitas vezes nossa própria covardia. Desculpa o termo forte, mas muitos têm pregado para agradar a bodes e não para alimentar ovelhas. E Deus está fazendo desta geração uma geração de homens com coração de ovelha,
mas com face de leão. É gente pura, 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 doce, que não perdeu o coração em meio a tanto abandono. É gente que não perdeu o coração em meio a tanta trairagem. E pelo contrário, permaneceu com o coração puro e se tornou forte como o leão. Quando vem as pressões, ele ruge. Ele ruge. Quando vem o estresse, ele põe limites, como Deus pôs limite nos céus e nos oceanos. Estresse, fica aí. Assim como Davi dizia: alma, aquieta-te, 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 aquieta-te. Deus está levantando uma geração forte. Uma geração forte de homens e mulheres maduros, que não compactuam com o pecado, mas que não perdem tempo se auto-justificando, se matando por aí, abandonando os processos, administrando mal o fogo, porque o fogo é Deus. Oh, o fogo é bom, e o fogo está em ti, ele está em ti. Tu és homem e mulher de fogo. Eu vou dizer para você, os lobos se multiplicam a cada dia, eles estão a solto, mas assim como Lutero disse, são os lobinhos de Deus. São os lobinhos de Deus ou de Satanás, enfim. São os cãozinhos de Deus. Os lobinhos estão lá fora, esperando para dizer: ei, o teu líder não te visitou? O pastor não te visitou? É? Poxa vida. São os lobos que estão lá fora, destruindo a própria igreja, se auto-intitulando igreja, dizendo que são igreja. São os lobinhos, eles estão por aí. Eles estão por aí, antes estavam por aqui. Mataram, lesaram, roubaram. E como nós lidamos com eles, se não com o ágape? Deus é amor, mas o ágape de Deus é a verdade. E a mensagem de Deus, eu digo, a mensagem de Deus não tem o propósito de agradar os ouvintes, e sim salvá-los. A mensagem de Deus não tem o propósito de entreter, e sim converter. A mensagem de Deus não tem o propósito de anestesiar o pecado, e sim nos livrar da ira vindoura. Jesus está construindo uma igreja forte, um corpo que seja extensão do cabeça, Jesus. A igreja tem um cabeça, com uma natureza, com um caráter, com um DNA espiritual. O corpo não pode ter outro senão o mesmo. Não pode ter uma igreja gloriosa, sem mácula, sem defeitos, sem rugas, ataviada, adornada. O noivo, virá buscar uma noiva limpa. O rei espera, não uma noiva menina, mas agora, uma Hadassah que virou Esther. Uma menina que virou mulher. Uma menina que se tornou Ruios, que se tornou agora uma mulher madura, pronta para gerar. Pronta para gerar. Pronta para gerar. Pronta para gerar. Só uma mulher madura pode gerar. Que amor é este? Jesus amou o mundo com o amor do Pai, embora o mundo o tenha odiado. Feche os teus olhos. Que amor é este? Ele amou o mundo, embora o mundo o tenha odiado. É o amor que em Jesus, como profeta, mesmo quando julga e decreta, o faz em amor. Por quê? Porque Ele é o amor. Mas a igreja não quer o ágape. A igreja não entende que o ágape e o fogo são uma pessoa. Eu vou repetir. A igreja foge do ágape, porque o fogo e o ágape são a mesma pessoa. Aquele que ama, julga porque ama.
aquele que ama, fala porque ama. Ele só fala porque ama. Ele diz a verdade. Ele não compactua com o pecado. Ele não barganha com a mentira. Ele não acaricia e nem alisa o pecado. Ele fala. O ágape e o amor e o fogo são a mesma pessoa. O problema é que tem muita gente que quer só o Deus ágape. Só querem o Deus ágape, mas esquecem-se do Deus que é fogo. Eu tenho uma notícia para te dar. Eles são a mesma pessoa. E Ele está aqui. E esse fogo é bom. Ele nos ensina, Ele nos purifica. Ele é o ourives, que pega um material tão sujo como eu e você, e purifica, e Ele molda, e Ele trata, Ele faz de nós uma estrutura sem forma, agora uma estrutura reluzente, brilhante, de forma que Ele próprio, o ourives, se vê nela. O próprio ourives vê o reflexo dele em você. Em você. Ele é o ourives. Veja como Ele é amoroso com aquele que lhe nega. Ele chega para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Que amor é este? Que amor é este? Que antecipa, que protege, que guarda, que não rompe, que não quebra, que não destrói o pacto e a aliança, porque Ele sabe que o negaremos ali adiante. Ele trata com ágape. É ágape, é ágape, é ágape. Esse Jesus é o Deus que vem como um anônimo e passa 92% da sua vida como um anônimo. Ele escolhe o anonimato. Ele escolhe o desconforto. Ele escolhe a via estreita. Ele anda na contramão do que é fácil. Ele escolhe um caminho que ninguém trilhava. E assim ele se torna o próprio caminho. Uau! Qual é o caminho que tu tens trilhado, filho meu, filha minha? Eu tenho um caminho para ti. Eu tenho um caminho proposto para ti. Não reclame, não murmure, não negocie, não olhe para as muitas pressões, não reclame do fogo. Sou eu na tua vida, filho, filha. Não reclame. Deixa eu te forjar, deixa eu te tratar, deixa eu cuidar de você. Fui eu que te trouxe aqui nesta noite. Não pense que você entrou aqui por tua vontade. Eu estou dizendo para você, filho, deixa eu te purificar. Todo esse processo sou eu na tua vida. 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 Deixa o fogo passar aí agora. Deixa o fogo passar aí agora. Não olhe para a direita nem para a esquerda. É com você. É com você. Deixa o fogo te purificar. Deixa o fogo te limpar. Deixa o fogo lamber tua vida. Deixa o fogo lamber tua vida. Explode. Explode. Deixa o fogo ser como um bálsamo para purificar. Para purificar. Para te tornar mais forte. Para te tornar capaz. Profeta da última hora. Profeta da última hora. Eu te levanto, filha minha. Sou eu na tua vida. Cheio. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou. Se arrependa de toda lamúria, de toda lamentação. Eu sou teu. Diga: eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Se arrependa como Jó. Eu deveria ter ficado calado, Senhor.
altar. Eu quero queimar. Deixe-se ser incendiado. Toca-me com brasas do altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas do altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas do altar. Toca-me com brasas do altar. Com brasas do altar. Toca-me com brasas do altar. Toca-me com brasas do altar. Toca-me com brasas do altar. Toca-me, 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 toca-me com brasas do altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas do altar. Deus está te purificando. Eu quero queimar. Deus está te Eu purificando. quero queimar por ti. Toca-me com brasas. Toca-me com brasas. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. Toca-me com brasas do altar. Eu quero queimar. Eu quero queimar por ti. Por ti. Deus está tocando a tua vida. Deus está tocando a tua vida. Deus está te purificando. Toca-me, 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 toca-me com brasas. Toca-me, a partir de hoje você vai entender todos os processos da tua vida. E você não vai ser mais um cristão parado, como cana agitado em meio ao vento. Eu profetizo que no ano de 2015, ministérios que estavam estagnados, estacionados por conta da resignação, por conta das pessoas que se acostumaram com as pressões, com o estresse, e não lutam mais, não gritam mais, não choram mais, não gritam mais. Eu declaro em nome de Jesus que no ano de 2015 esses ministérios vão florescer, vão florescer, vão florescer, vão florescer, vão florescer e vão nascer, e vão florescer e vão nascer, vão florescer e vão nascer. E tudo que estava estagnado vai romper. A tua palavra vai ser mais eficaz. A tua palavra vai ser mais profunda. A tua percepção espiritual vai ser mais aguçada. Você vai ver macro. Você vai ver do alto, do alto, do alto. Sabe, nós cristãos,
Nós somos como ouro na mão do Senhor, e isso é sabido já de todos. Mas tem algo queimando no meu coração, e eu compartilhei hoje de manhã com meu esposo. Todos nós como cristãos somos passados pelo fogo. Todos nós somos tratados, lapidados. Mas existe um ouro dentro do ouro. Existe um ouro chamado ouro de Ofir. O ouro mais precioso que Salomão descobriu e encontrou. O ouro mais precioso dentro de ouro, o ouro de Ofir. E estudos mostram que esse ouro ele é mais precioso, porque a pressão sobre ele é maior. E esse ouro ele é mais difícil de encontrar. Apenas uma ilha tinha ele. Salomão tinha que percorrer um grande percurso para encontrar esse ouro. E era um ouro muito valioso, esse era o ouro de Ofir. Sabe, o fogo vem sobre todos os cristãos. A pressão vem sobre todos. Mas existe um povo sendo tirado dentro de povos. Existe um ouro sendo tirado de dentro de ouro. Existe um ouro de Ofir nessa noite sendo trabalhado na tua vida. Existe um ouro de Ofir, um ouro precioso. Como nós somos tratados por Deus, Ele faria o homem como o ouro de Ofir, mais precioso igualmente como o ouro de Ofir. Quem você quer ser nessa noite? Um ouro comum que encontramos vendendo por aí, ou um ouro de grande valia que o Senhor precisa caçar dentro de povos tirados de povos, para encontrar o verdadeiro valor do Santo dos Santos que herdarão o reino dos céus? Quem é você? Que ouro você quer na tua vida? Qual o ouro que você quer ser comparado? Qual é o ouro? Comece a olhar para dentro de você e comece a saber quem você é. Porque quando a glória chega, ela revela quem você é. Quando a glória desce, ela te mostra quem você é e qual valia você tem. Qual é a palha, qual é a madeira, qual é o feno, quais são aquelas coisas que não condiz com o ouro. O que o Senhor precisa queimar na tua vida nessa noite, para você ser o ouro. Pelo portal do fogo, passe nessa noite. Passe pelo portal do fogo. Se permita ser talhado, se permita ser queimado. Senhor, vem queimar a madeira. Senhor, vem queimar a palha. Eu quero queimar. Eu quero queimar. Toca-me com graça. Toca-me com graça. Toca-me com graça. Eu quero queimar. Toca-me. 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 Aleluia. O que dizer, pois, diante destas coisas? Nada. Ele faz todas as coisas e fala todas as coisas. O que nos foi dado hoje é suficiente para sermos libertos de nós mesmos e entendermos que a grande maioria dos processos da vida que fazem alusão a esse fogo, a exemplo do estresse, se bem administrado e entendido pelo homem sábio e espiritual, é bom. É bom. Nenhum homem espiritual sucumbe diante de nada. Nenhum mal do século vindouro ou passado. Nada.
porque o grande e temível Deus mora dentro de você. Ninguém vai sucumbir diante de nada e ninguém. Se nós não perdemos para o diabo, para o cãozinho de Deus, não perderemos para nós, não perderemos para nós mesmos. Mal entendendo os processos naturais e necessários que o nosso Deus de amor criou, para muitas vezes apenas nos tornar homens mais fortes, maduros, filhos ruios, que respondem bem em meio à guerra, que manejam bem a espada da palavra, que não titubeiam diante de nenhuma questão da vida, que não se dobram e nem lançam a mão do arado, porque estão focados com os olhos fitos do Senhor da glória. Eu declaro em nome de Jesus que nesta noite você foi purificado, purificado sobretudo na mente, entendendo que estes processos fazem parte da vida cristã e de que eles são bons quando bem administrados por nós, e entendendo, a exemplo das minhas conjecturas e devaneios ou das de Jó, que nós não devemos passar da linha e questionar Deus e muitas vezes lamuriar ou reclamar e tornar da nossa vida, que não é nossa, algo nosso. Nós não podemos cometer o pecado e o grave equívoco, o crasso erro de tomar para nós aquilo que não é nosso. Isso é prostituição. A nossa vida não nos pertence. Não podemos correr o risco de gastar os nossos dias como profetas dos últimos dias, com a nossa própria vida, com o nosso próprio umbigo. Gastar os nossos dias de maneira errada, morrendo literalmente porque não administramos bem a nossa vida. Quem está entendendo? Eu declaro em nome de Jesus que você hoje foi purificado, purificado no entendimento, purificado para dar boas e grandes respostas. Hoje você foi inseminado com mais maturidade e verdade. Hoje você foi inseminado com mais um pouquinho do céu, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.